Dando continuidade à nossa exposição e alguns esclarecimentos sobre as constituições brasileiras, eu começo essa segunda parte aqui com a quinta Constituição brasileira, a Constituição de 1946, é a Constituição do pós-guerra. Essa Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, retomou a linha democrática de 1934 e foi promulgada de forma legal após as deliberações do Congresso recém-eleito e assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. Entre as medidas adotadas estão o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. A Carta também devolveu a independência ao Executivo, Legislativo e Judiciário e restabeleceu o equilíbrio entre esses poderes, além de dar autonomia a estados e municípios. Outra medida foi a instituição de eleição direta para presidente com mandato de 5 anos. As demais normas estabelecidas por essa Constituição foram incorporação da Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário, pluralidade partidária, direito de greve e livre associação sindical e condicionamento do uso da propriedade ao bem-estar social, possibilitando a desapropriação por interesse social. Destaca-se entre as emendas promulgadas à Carta de 1946 o chamado Ato Adicional de 2 de setembro de 1961, que instituiu o regime parlamentarista. Essa emenda foi motivada pela crise político-militar após a renúncia de Jânio Quadros, então presidente. Como essa emenda previa consulta popular posterior, por meio de plebiscito realizado em janeiro de 63, o país retomou o regime presidencialista escolhido pela população, restaurando, portanto, os poderes tradicionais conferidos ao presidente. Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos sob a proteção de Deus em Assembleia Constituinte para organizar um regime democrático, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Artigo 1º. Os Estados Unidos do Brasil mantêm sob o regime representativo a Federação e a República. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Inciso 1º. A União compreende, além dos Estados, o Distrito Federal e os territórios. Inciso 2º. O Distrito Federal é a capital da União. Artigo 2º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante voto das respectivas Assembleias Legislativas, plebiscito das populações diretamente interessadas e aprovação do Congresso Nacional. Artigo 3º. Os territórios poderão, mediante lei especial, constituir-se em estados, subdividir-se em novos territórios ou volver a participar dos estados de que tenham sido desmembrados. Artigo 4º. O Brasil só recorrerá à guerra se não couber ou se malograr o recurso ao arbitramento ou aos meios pacíficos de solução do conflito, regulados por órgão internacional de segurança, de que participe, e em caso nenhum se empenhará em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em aliança com outro Estado. Então, os primeiros artigos da Constituição de 46, que já mostra questões aí que, como pouco se lê a Constituição, se sabe que tem o regramento existe, né? Parece que quando trazem alguma norma antiga para o presente, parece tudo uma grande novidade, mas não é. Por exemplo, a questão do uso da propriedade ao bem-estar social, que é de 1946, quando esse mesmo
Essa mesma norma ela aparece na de 88, parece que é uma grande novidade, mas já existia. A nossa sexta Constituição é de 67, que foi escrita no período da Contra-Revolução de 64. O contexto predominante nessa época era o autoritarismo, que o termo que se usa para esse período, autoritarismo, não condiz com a realidade. Não existiu regime autoritário. Regime autoritário ele não permite eleições, ele não permite nenhum tipo de oposição. E nesse período que os livros, né, escritos pela esquerda chamam de período autoritário, ditatorial, né, regime militar, não houve autoritarismo porque existia oposição, existia eleição, existia militar apenas na presidência e nos ministérios militares. Os demais ministérios eram todos eles compostos de ministros civis, né? Então são pequenos detalhes aí que as pessoas não ou desconhecem ou não fazem a correlação correta. A Constituição de 67 visava combater inimigos internos rotulados de subversivos. Realmente, nesse período existia a guerrilha do Araguaia, existia os grupos guerrilheiros, o MR8, a Aliança Nacional Libertadora, né, a turma do Carlos Marighella, a turma do Zé Dirceu, a turma da Dilma. Então, realmente, nós tivemos inimigos internos, sim, existiram revolucionários, terroristas, sim. Instalado em 1964, o governo conservou o Congresso Nacional, mas dominava e controlava o Legislativo. Dessa forma, o Executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 67. Por que o governo dominava o Congresso? Primeiro, os civis eleitos pelo povo e que eram do partido do governo eram a maioria. Os opositores de esquerda, que na época o único partido que existia de oposição era o MDB, nós não tivemos pluripartidarismo nesse período, nós tivemos apenas o bipartidarismo, partido de oposição e o partido da situação. O partido da situação era maioria no Congresso. Mais sintética do que sua antecessora, essa Constituição manteve a federação com expansão da União e adotou a eleição indireta para presidente da República por meio de um colégio eleitoral formado pelos integrantes do Congresso Nacional, deputados e senadores e delegados indicados pelas Assembleias Legislativas Estaduais. O Judiciário também sofreu mudanças e foram suspensas as garantias dos magistrados. Essa Constituição foi emendada por sucessiva expedição de atos institucionais, os famosos AI 1, 2, 3, 4 e 5, que serviram de mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas do governo, dando a eles poderes extraconstitucionais. De 64 a 1969. Foram decretados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos complementares. Um deles, o AI-5, de 13 de dezembro de 68, foi um instrumento que deu ao governo poderes absolutos. Não foi bem absoluto assim, mas tudo bem.
e cuja primeira consequência foi o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano e o recesso dos mandatos de senadores, deputados e vereadores, que passaram a receber somente a parte fixa de seus subsídios. Entre outras medidas do AI-5, destacam-se a suspensão de qualquer reunião de cunho político, censura aos meios de comunicação, entendendo-se a música, ao teatro e ao cinema. Essa censura aí, o que foi? A esquerda artística e jornalística que quisesse fazer propaganda subversiva, né, por óbvio, eles não tinham mais espaço, não era mais permitido. Suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos, decretação do estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos na Constituição e autorização para a intervenção em estados e municípios. O Congresso Nacional, no artigo 1º, escreveu o seguinte: o Brasil é uma república federativa constituída sob o regime representativo pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. São símbolos nacionais a bandeira, o hino. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Inclui-se entre os bens da União a porção de terras devolutas indispensável à defesa nacional ou essencial ao seu desenvolvimento econômico. Os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado que sirvam de limite com outros países ou se estendam a território estrangeiro, as ilhas oceânicas, assim como as ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países, plataforma submarina, terras ocupadas por indígenas, os que atualmente lhe pertencem. Artigo 5º, inclui-se entre os bens dos estados os lagos e rios em terrenos de seu domínio, e os que têm nascente e foz no território estadual. São poderes da União independentes e harmônicos, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Conflitos internacionais deverão ser resolvidos por negociações diretas, arbitragem e outros meios pacíficos com a cooperação dos organismos internacionais. E aí, após essa Constituição de 67, nós temos o período onde o governo do Ernesto Geisel começa a promover a tal da anistia, não para exilados, porque todo mundo acha que os militares expulsaram, exilaram um monte de gente, todo aquele povo da esquerda que ficou fora do país, foram os militares que mandaram embora. Não, eles fugiram e se autoexilaram. Em 74 a 78, o Ernesto Geisel começa a promover então a anistia, né, e permitindo que esses autoexilados voltassem ao Brasil sem ter que ir sem eles serem processados pelos crimes que cometeram, julgados ou até presos pelos atos cometidos durante o período de 64 a 69. Em 27 de novembro de 85, por meio da Emenda Constitucional 26, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte com a finalidade de elaborar um novo texto para expressar a realidade social pela qual passava o país, que vivia um processo de redemocratização após o término do regime militar. Não houve redemocratização porque a gente viveu uma democracia apenas com presidentes militares eleitos e não revezados. Eles eram eleitos por um colégio eleitoral.
E esse colégio eleitoral era composto por deputados e senadores eleitos pelo povo. Então não houve regime militar, assim como também não houve redemocratização, porque a democracia sempre vigorou no país. Datada de 5 de outubro de 88, a Constituição inaugurou um novo arcabouço jurídico institucional no país, com ampliação das liberdades civis, direitos e garantias individuais. A nova Carta consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas e sociais, concedendo direito de voto aos analfabetos, aos jovens de 16 a 17 anos. Estabeleceu também direitos trabalhistas, como redução da jornada semanal de 48 para 44 horas, seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. Outras medidas adotadas foram instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, direito à greve e liberdade sindical, isso não era novidade porque já existia na Constituição de 46, aumento da licença maternidade de 3 para 4 meses, licença paternidade de 5 dias, criação do Superior Tribunal de Justiça em substituição ao Tribunal Federal de Recursos, criação dos mandados de injunção de segurança coletivo e restabelecimento do habeas corpus. Foi também criado o habeas data, instrumento que garante o direito de informações relativas à pessoa do interessado, mantidas em registros de entidades governamentais ou banco de dados particulares que tenham caráter público. Destaca-se ainda as seguintes mudanças: reforma no sistema tributário e na repartição das receitas tributárias federais, com o propósito de fortalecer estados e municípios, reformas na ordem econômica e social, com instituição da política agrícola e fundiária e regras para o sistema financeiro nacional, leis de proteção ao meio ambiente, fim da censura em rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação, e alterações na legislação sobre seguridade e assistência social. Essa reforma do sistema tributário e na repartição das receitas tributárias federais, essa foi praticada às avessas, né? Porque essa reforma tributária fez com que a maioria da riqueza produzida nos municípios viesse tudo para a capital, tudo para a União, e estados e municípios ficassem apenas com as migalhas. Por isso que houve uma inversão de valores, essa repartição, o tal do pacto federativo, né? Reforma tributária e pacto federativo foram muito mal, não sei se foram mal desenvolvidos ou mal escritos, porque estados e municípios ficam com a menor parte da riqueza produzida e a União fica com a maior fatia do bolo. E aí o governo federal sai distribuindo o dinheiro conforme ele acha que é o correto, né? Ele dá uma de Robin Hood, tira de quem produz e dá para quem não produz nada ou produz muito pouco. Aí começa a nossa Constituição, chamada também de cidadã, dizendo o seguinte: nós, representantes do povo, reunidos em assembleia para instituir um Estado democrático. Nós nunca tivemos a única ditadura que a gente teve no Brasil foi no período Vargas. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, segurança, o bem-estar, desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Digamos, sem preconceito não, sem discriminação, né? Mas aí eles já foram incisivos em colocar um termo que não tem como a gente não ter preconceitos. Toda pessoa tem preconceito, eles querem comandar a cabeça das pessoas, então eles botam lá na lei, um país pluralista e sem preconceito. O correto seria sem discriminação.
fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob proteção a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E aí vem os primeiros artigos, onde tem vários itens que hoje, ou nos últimos tempos, eles são citados na Constituição, mas na prática a gente não consegue enxergar. Por exemplo, dignidade da pessoa humana. Está lá na Constituição, no artigo 1º. Né? O Estado Democrático de Direito do Brasil tem como fundamento soberania, cidadania e dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Encheram o país com um monte de partido que, se botar dentro do balaio, todos são iguais. Constituem objetivos fundamentais da República: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Igualdade entre os estados. Que mais que tem aqui que a gente não, no papel ele é citado, mas na prática a gente não consegue enxergar. Aqui, direito, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, nos termos seguintes. E aí vem os incisos que no papel são muito bonitos de ler, mas na prática a gente hoje, muita coisa a gente não consegue enxergar na prática. Assim, sendo assim, essa segunda parte da exposição sobre as constituições fica completa.